Boa tarde, pessoal. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje começamos o capítulo 10. Vamos ver os versículos 1 e 2 no vídeo de hoje, que tem bastante coisa. Esse capítulo aqui ele é outro interlúdio, assim como o capítulo 7, né? E vai até o capítulo 11, versículo 14, até voltar depois à ordem cronológica de novo. Aqui é informação, de novo, extra para entender os eventos que estão acontecendo. Então vamos lá. Versículo 1. E vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Muitos teólogos vão dizer que esse anjo se trata de Jesus, pela similaridade da descrição de João de Jesus e pelo que está escrito em Êxodo 3, 1 a 4. Ora, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho para o fundo do deserto, chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou. Eis que a sarça ardia com fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora vou me desviar e ver essa grande visão, porque a sarça não está queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, aqui estou. Então, o anjo estava no meio da sarça, só que Deus que falou com Moisés a partir da sarça. Ninguém pode ver o rosto de Deus e continuar vivo, só que Jesus é Deus, e muitos viram o rosto de Jesus. E aqui diz que Deus falou com Moisés, mas o anjo também estava ali. Então, o anjo seria Jesus. Jesus às vezes é referido como o anjo do Senhor. Isso é chamado de cristofania, que é quando Jesus aparece no Antigo Testamento. Quando Jacó lutou contra o homem, ele também disse que viu o rosto de Deus. Apesar que em Gênesis diz que é um homem, né? Diz que é um homem, só que em Oséias diz anjo. De qualquer forma, ele reconhece ser a face de Deus, ou seja, a face de Jesus. Então, o anjo aqui é vestido com nuvens. Jesus virá com nuvens, né? Tem até também que Moisés podia ter achado que era um anjo, mas na verdade era Jesus. Enfim, o anjo tem um arco-íris sobre sua cabeça. Deus tem um arco-íris ao redor do seu trono. O arco-íris é um sinal de misericórdia. Então o anjo traz misericórdia. E só um adendo rapidinho. O arco-íris, sendo o símbolo LGBT e tal, como eles chamam o movimento orgulho gay, ou algo assim, né? Sei lá. Só que orgulho é um pecado. E tem muitos que dizem que foi o primeiro pecado, né? O pecado original, né? Que não foi de Adão, foi de Satanás, lá no céu ainda. Satanás é o pai do orgulho. Jó 41, 34. Ele contempla todas as coisas altas, ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Essa passagem ela está falando sobre Leviatã, talvez um monstro, um demônio, ou o próprio Satanás. Mas difícil, já que a carne dele seria consumida, que ele seja um monstro, né? Então, seria talvez Satanás. E Satanás é especialista em distorcer as coisas de Deus e usar para coisas pecaminosas. Homossexualidade e orgulho combinados usando um símbolo que era para ser de Deus, né? E aí, enfim, o rosto do anjo como o sol, o rosto de Jesus também. Apocalipse 1,16. E tinha na sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu semblante era como o sol brilhando na sua força. Os pés do anjo como pilares de fogo, os de Jesus como latão reluzente, né? Apocalipse 1,15, os seus pés semelhantes a latão reluzente. Então, são vários os motivos pelo que possivelmente a maioria dos teólogos dizem que esse anjo é Jesus. Mas, João diz que viu outro anjo. Os gregos eles tinham 2 palavras para outro. Alos, ou alós, sei lá, que é do outro do mesmo tipo, e héteros, que é outro de um tipo diferente. Ali é usado alos, ou seja, um anjo do mesmo tipo. Se fosse Jesus, teria que ser a palavra héteros, para dizer que é um anjo de um tipo diferente. Segundo, Jesus nunca é referido como anjo em Apocalipse, por causa das várias manifestações de anjos. Então João tinha que dar a certeza de que de quem era Jesus quando estava falando dele, quando escreveu e quem era anjo. E a gente sabe disso porque está escrito em Colossenses 1, 15 a 16. Quem é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
Tronos, denominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas para ele e para ele. E se o anjo fosse Jesus, ele teria jurado por ele mesmo, como em Hebreus 6,13, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia outro maior por quem ele jurasse, jurou por si mesmo. No Antigo Testamento, quando se queria jurar por algo, se jurava por algo maior que você mesmo. Como não tem nada maior que Deus, ele jura por ele mesmo. E esse anjo não jurou por si mesmo. Então ele estava... Vou até ler de novo aqui, ó. Cadê? Acho que é no versículo 2. Tá, enfim. Esse anjo ele não jura por si mesmo. Ele estava fazendo uma distinção entre ele e Deus. Coisa que Jesus nunca fez, porque Jesus é Deus. Ele sempre disse ser Deus. E possivelmente esse anjo talvez seja Miguel, porque ele é referido como anjo poderoso, e isso só acontece 3 vezes na Bíblia, e só em Apocalipse, e por algo que a gente vai ver em seguida no próximo versículo. Versículo 2: E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O pé do anjo está tocando o chão. O pé de Jesus não vai tocar o chão até a volta definitiva dele, assim como no arrebatamento. Ele fica lá nas nuvens. Ele não é, por isso que ele não volta, ele não toca o chão. A menos que o arrebatamento seja junto com, lá no final, junto com o final da tribulação. A gente não sabe. Quanto ao livro, os teólogos também acreditam ser o livro dos 7 selos, porque ao longo de Apocalipse ele foi sendo aberto, já que João viu o livro aberto. Só que o livro é pequeno. O livro dos 7 selos provavelmente é grande pela quantidade do conteúdo. Esse pequeno livro pode possivelmente ser aquele livro lá de Daniel, que ele selou até o dia dos fins dos tempos. Eu vou ler o capítulo 12 quase inteiro e explicando algumas coisas. Daniel 12, versículos 1 ao 13. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele mesmo tempo. E naquele tempo teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro. Teu povo é o povo de Daniel, os judeus, O tempo de angústia é a tribulação, possivelmente a última metade, que já está acontecendo. E esse anjo provavelmente é Miguel, como dito aqui, no caso de Apocalipse. Versículos 2 ao 5. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, e os que forem sábios brilharão como o resplendor do firmamento, aqueles que conduzem muitos à justiça como as estrelas para todo sempre. Mas tu, ó Daniel, fecha essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros 2, um desta banda da margem do rio e outro daquela banda da margem do rio. Miguel estava lá e agora tem outros 2 anjos. E como dito antes, só há 3 menções de anjos poderosos em Apocalipse. O do capítulo 5, esse do 10 e lá no capítulo 18. Versículos 6 e 7. E alguém disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo demorará até o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive para sempre que isso acontecerá por um tempo, tempos e meio. E quando ele tiver conseguido dispersar o poder do povo santo, todas essas coisas estarão consumadas. Então o anjo já tinha jurado por aquele que vive para todo sempre, Mesma história. Se fosse por ele mesmo, ele seria Jesus, mas é por aquele, então é por Deus. Livro diferente, Mesma história, livro diferente. Mesma revelação, tempos diferentes. Tempo é 1, tempos é 2, junto dá 3, mais meio tempo, 3 anos e meio, metade da tribulação. Versículos 8 e 9. E ouvi, mas não entendi, então disse eu: ó meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então o livrinho aí, que está sendo revelado em Apocalipse, mais ou menos revelado. Então seria o livro, que está aberto com o anjo no fim dos tempos. Versículos 10 e 11. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Isso dá 3 anos e meio, então é a partir da primeira metade, e início da outra. A partir do fim da primeira metade e início da outra, abominação desoladora, anticristo se revelando lá no terceiro templo. E versículos 12 e 13.
Bem-aventurado aquele que espera e chega aos 1305 e 30 dias, mas segue o teu caminho até o fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Quanto aos 1305 e 30 dias, a gente talvez vai ver isso mais pra frente, tá? Foi falado como esse livrinho, então podia possivelmente ser esse livro de Daniel que foi selado, mas o que seria ele? Se lembra sobre o livro dos 7 selos ser a escritura da terra, né? Quem dá para olhar lá mais para trás, esse livrinho seria algo como a intimação de uma ordem de despejo. Seria quando uma pessoa tem uma propriedade, alguém aluga e ela não paga, essa pessoa começa um processo para despejar essa pessoa que não está pagando o aluguel. Ela é chamada no tribunal, dá todos os rolos e tu recupera a tua propriedade. Na cultura judaica, colocar teu pé sobre algo indicava soberania sobre aquela coisa, ou seja, tomar posse ou controle sobre aquilo. Josué 10, 24 a 26. Quando os levaram para fora, Josué disse aos comandantes de seu exército: venham e ponham os pés no pescoço dos reis. Eles fizeram o que lhes foi dito. Nunca tenham medo nem desanimem, disse Josué a seus homens. Seja forte e corajoso, pois o Senhor fará isso com todos os seus inimigos. Então Josué matou cada um dos 5 reis e os empalou em 5 varas afiadas, onde ficaram pendurados até a tarde. Aqui mostra que eles tinham o poder e a autoridade para fazer o que quisessem com esses reis. Então agora com os 7 selos abertos, Jesus podia tomar posse da sua propriedade a qualquer momento, só atrasa a tomada de posse para dar chance das pessoas se arrependerem, por isso que é feito em 7 anos, né? Então esse gesto de mandar o anjo seria mostrar a intenção de Jesus que esses últimos 3 anos e meio seria o processo de despejo e começa na última trombeta. E aí, né, Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor, de seus Messias, e ele reinará para todos sempre. Né? Só agora o reino se tornou de Jesus. Essa palavra reino é singular. Por quê? Porque todos os reinos da terra estão sobre um único reino, o reino de Satanás. Tanto que ele disse que daria todos a Jesus se eles prostrassem, né, para ele. E Jesus não disse. Não, eles não são seus, porque agora todos pertencem a Satanás, né? Mas após a 7ª trombeta vai ser propriedade legal de Jesus de novo. Então pode ser isso que significa o anjo colocar os pés tanto em terra quanto em mar, significando que o mar e terra agora são de Jesus. O anjo faz isso por ele, faz em nome dele, como um procurador segurando, né, a ordem de despejo, exercendo seu direito ali de tomar posse da terra. Por isso esse anjo tem os atributos de Jesus, os pés de fogo, arco-íris e tal, porque ele representa Jesus, lembrando possivelmente Miguel. Ficou um pouquinho comprido, mas Deus abençoe, pessoal, até o próximo vídeo.